Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislaine. Estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância. Espero que você esteja nos acompanhando aí e esteja gostando do nosso conteúdo. Deixe seus comentários, dê sugestões de aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre como identificar o significado de palavras ou expressões. Então, já tem aí umas duas aulas que a professora fez a leitura de um artigo de opinião. E, a partir desse artigo de opinião, estamos identificando dificuldades que os alunos têm, dificuldades que os alunos encontraram na avaliação diagnóstica que nós fizemos. Então, uma dessas dificuldades foi como identificar o significado de palavras ou expressões. E aí, eu coloquei aqui um desafio, que é uma pergunta. Você sabe identificar o significado de palavras ou expressões dentro de um texto? Venha ser um detetive das palavras e conseguir identificar esse significado. O texto que nós trabalhamos foi esse aí. Não vou fazer novamente a leitura, mas você pode retornar à nossa primeira aula e acompanhar a leitura desse texto. O texto é um artigo de opinião sobre o uso dos celulares e os seus impactos na sociedade. E a pergunta que eu trouxe foi essa daqui. Olha só. No trecho, um dos principais problemas no uso abusivo dos celulares é o impacto na concentração. A expressão uso abusivo significa, bom, muitas vezes, quando nós pegamos um texto ou uma frase e não entendemos o significado, nós precisamos voltar para o contexto. O que é o contexto, professor? O contexto é a situação onde essa frase, onde essa expressão, onde essa palavrinha aparece. Então, lá nós estávamos falando sobre o uso de celulares e o impacto na sociedade. Então, quando eu falo uso abusivo, já dá para ter uma noção do que nós estamos falando pelo contexto, pela ideia que o texto todo traz. Então, a primeira dica que eu dou é analise o contexto. Observe todo o texto, quais as outras expressões que aparecem, fica mais fácil você identificar o significado daquela palavra ou expressão. E quando a questão for uma questão objetiva, onde você tem que marcar X, você também pode analisar as alternativas para identificar esse significado. Então, vamos às alternativas que ele dá para nós. Uso abusivo significa uso frequente e benéfico, uso controlado e moderado, uso excessivo e prejudicial, uso raro e eventual. Nós temos aqui algumas palavrinhas, Frequente é constante, benéfico é que faz bem. Só que lá no texto a gente via que ele falava sobre o uso que não faz bem. Então, isso daqui não pode ser. Uso controlado e moderado. Abusivo é o contrário de controlado e moderado, não é? Uso excessivo e prejudicial. Olha só lá no texto, apresenta os impactos e os prejuízos, na concentração, tá vendo? E em outras situações da vida. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Não poderia ser o uso raro e eventual, porque aqui já fala abusivo. A palavra abusiva significa em excesso, de maneira errada, de maneira incorreta, prejudicial. Então, essa expressão foi fácil de identificar. Mas nos textos que vocês forem ler, com certeza, vocês vão encontrar expressões ou palavrinhas que às vezes você não conhece o significado. Então, a dica que a professora dá é: tente identificar o contexto e relacionar essa palavrinha ou essa expressão com outras palavras e expressões que aparecem dentro do texto. Isso vai facilitar para que você consiga identificar o significado se você não sabe o significado. E a outra dica é você também observar as opções que aparecem, as alternativas, porque eu tenho certeza que vai ficar mais fácil de identificar. Espero que ninguém mais erre essa questão de identificar o significado de palavras ou expressões, mas nós teremos mais aulas sobre esse conteúdo. Então, eu te aguardo nas nossas próximas aulas.